Olá, esta é a Rádio Mateus 633, falando de Vila Velha, interior do estado do Espírito Santo, para toda a internet. Hoje nós vamos meditar no Salmo 72, Salmo de Salomão. Salmo 72, do versículo 1 ao versículo de número 4. Uma nação que honra a Deus. Salomão, ele foi o terceiro rei de Israel, né? Ele sucedeu a seu pai Davi, E neste salmo, o Salomão, ele estava orando e pedindo a Deus um rei perfeito, né? Ele estava pedindo a Deus um rei perfeito, um rei que ajudasse o seu filho a governar a nação com justiça e sabedoria. Justiça e sabedoria, né? E na espera do reinado eterno do nosso Messias, do nosso Cristo Jesus, como prometido por ele, por Cristo. Mas Salomão, ele está pedindo a Deus um rei nesse tempo, um rei que fosse bom para o seu povo. E começa assim, olha, Salmo de Salomão, 72, versículo 1. Ó Deus, ajuda o rei a governar com a tua justiça, com a justiça de Deus, né? Ajuda o filho do rei a andar em santidade, né? A gente olha para esse versículo e a gente pensa assim, puxa vida, será que não é Davi que está orando aqui, né? Porque logo em seguida ele iria ser substituído por Salomão. Pode ser que esse primeiro versículo tenha sido isso, pode ser. Mas o que esse versículo quer dizer é assim, olha, rei, ajude as autoridades, aqueles que foram pelo Senhor Deus, colocado na condição para governar o povo com a tua justiça. Que justiça? A justiça de Deus. E ajuda também o filho do rei a andar em santidade, quer dizer, a andar separado do erro. A andar separado do erro, né? Aí no versículo 2, ajuda o rei a governar o teu povo com justiça, tratando os ricos e os pobres da mesma maneira. Irmãos, o governo humano foi estabelecido por Deus logo após o dilúvio. Quando Deus permitiu que homem matasse homem, fizesse justiça com as próprias mãos. Se eu não me engano é Gênesis 9:6. Deixa eu só confirmar aqui enquanto eu vou, né? Permitiu que homens pudessem fazer a justiça com as próprias mãos, né? E aí, então, aqui ó, no Gênesis 9:6, para que
nós possamos entender. Esse aqui é Gênesis 9:6. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem, o seu sangue será derramado. Ou seja, lei de Italião, né? Porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Irmãos, isso aqui foi para um momento no Antigo Testamento. Hoje, com a vinda de Jesus Cristo, isso aqui deve se pensar com muito cuidado. Certo? Hoje, pena de morte é uma discussão para um outro momento. Eu estou falando que Deus, ele queria governar o povo. Aí o povo se rebelou, né? O povo se rebelou, o primeiro pecado, aquele negócio todo. Aí Deus tenta recomeçar pós-dilúvio e dá ao homem a possibilidade de um homem governar homens, né? Aí descambou também, praticar o erro. Aí o que Deus faz? Deus, quando ele tira o povo do Egito, os judeus do Egito, que estavam lá como escravo, que ele leva para até a terra prometida, para Israel, tirando um povo que já estava lá e colocando um povo de Israel lá, os judeus lá. O desejo do coração de Deus era Deus governar aquele povo, o povo de Israel. Deus queria ser o governante, o rei, o presidente. Era para ser uma teocracia, governo de Deus, para aquele povo. Mas o que acontece? O povo começou a olhar do lado, os vizinhos e tal, e pediu para Deus um Deus homem. Pediu para Deus um Deus homem, um rei. Né? Foi quando começa então Saul, Davi, Salomão, e aí descambou novamente. Tá? Então, o que o Salomão está fazendo aqui, porque o Salomão, a gente sabe que ele era muito inteligente. O que Salomão está fazendo aqui é pedir para que Deus iluminasse os seus governantes, para que os seus governantes o fizessem com justiça. Mas que justiça? A justiça de um homem? Não. Eu sou bacharel em Direito, eu me lembro claramente que um dia um professor, ele foi muito franco, ele falou, olha, não existe justiça de homens. Você nunca vai encontrar justiça nisso que a gente estabeleceu como justiça, código e tal. O que existe é acomodação, entendeu? O que existe é para diminuir os problemas, mas não se faz justiça, não se consegue fazer justiça. Porque às vezes o mesmo caso é tratado de maneiras diferentes, né? Então, infelizmente, é o que a gente vê hoje. O que a gente vê no mundo hoje é injustiça. É injustiça. É a inversão de valores. É uma inversão maluca de valores. E aí é no ponto que eu quero chegar. Irmãos, a luta não é apenas carnal, porque há uma luta de disputa de conhecimento nos tribunais, disputa de cultura, né? Cada um querendo implementar a sua ideologia, o seu jeito de pensar. Existe essa luta. Mas a luta maior é uma luta espiritual. O Brasil, que é o exemplo maior, passa por uma luta espiritual muito grande. Eu sei que muitos podem não entender assim, mas há uma luta espiritual muito grande que nós não devemos nos desesperar, mas nós devemos lutar. É preciso ter essa luta espiritual. Também é preciso ter as manifestações democráticas, a busca pela justiça dos homens, né? Embora seja falha, porque é de homens e todo homem é pecador. É preciso atuar nos dois mundos, no mundo espiritual e no mundo secular, mas sempre levando em conta o bem de todos, até dos inimigos, porque nós somos cristãos. Nós temos que lutar no mundo espiritual e no mundo secular. No mundo secular com
as ferramentas democráticas que existem. E no mundo espiritual, com as ferramentas que nos foi colocada à disposição de Deus, Efésios 6. Né? Oração, Bíblia, né? Enfim. Porque, olha o que Salomão, lá atrás, ele já pedia para Deus, para que os governantes eles atuem com a tua justiça, com a justiça sua, do Senhor de Deus. Com a justiça de Deus, tratando os ricos e pobres da mesma maneira. Tratando ricos e pobres com a mesma justiça, da mesma maneira. Deus não faz acepção de pessoas. E aqueles que governam, aqueles que aplicam justiça, também não deveriam fazer acepção de pessoas. Então, Salomão ele pede, Deus ajuda o governo a governar com justiça. E é essa oração que nós temos que fazer para Deus. Deus ajude o nosso presidente a presidir com justiça, aos nossos deputados a legislarem com justiça, né? Aos nossos administradores da justiça ao fazerem com justiça, tratando ricos e pobres da mesma maneira, sem benefícios, né? Sem fazer acepção. E Salomão prossegue no versículo 13. As montanhas e morros darão muitos frutos, e o povo viverá em paz, por causa do governo justo do rei. Irmãos, quando não há governo justo, todos sofrem. Pode parecer que uma minoria leve alguma vantagem, mas é uma vantagem passageira, porque depois vem sofrimento. O sofrimento alcança todos quando não há um governo justo. Por isso que nós temos que pedir para que haja manifestação de justiça. É claro, justiça limitada, porque é justiça de homens, mas que haja a maior manifestação possível de justiça. Pastor, mas o que eu posso fazer? Primeiro, é preciso ter essa consciência que existe uma luta espiritual e existe uma luta secular. A Bíblia fala que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Então, em todo e qualquer local, em toda e qualquer situação onde se manifeste isso, né? Onde se manifeste isso é a atuação do ladrão. Olha lá, ó, João 10:10. A intenção do ladrão é roubar, matar e destruir. Mas esse ladrão aqui é Satanás que ele está falando. É Jesus Cristo que está falando aqui. Esse ladrão é Satanás. Então, irmão, atrás de toda ação negativa, atrás de toda doença, atrás de toda maldade, tem sempre um Satanás. Pastor, o senhor não está generalizando? Não, não estou. Tem sempre, atrás de todas as ações negativas, tem sempre Satanás. Pastor, mas é a responsabilidade humana? Existe. O ser humano se deixou ser convencido por Satanás para fazer o mal. Não tira a responsabilidade do homem. Mas também nós não podemos tirar a responsabilidade de Satanás. Tá certo? A responsabilidade humana governou mal, porque quis, porque... né? Mas ele se deixou levar por influências negativas, influências de Satanás. Então nós temos que orar para o mundo espiritual, né? E lutar no mundo secular com as armas que nós temos. Essa é a grande realidade. Pastor, mas tudo é com oração? Não, tudo passa pela oração. Tudo passa pela oração. Tudo. Jesus fala para que levasse a Ele todas as nossas necessidades, todas. Não são algumas, são todas as nossas necessidades. Tá? Mas a nossa ação, a nossa postura é que vai determinar vitória ou não neste mundo secular e vitória ou não
no mundo espiritual. Pastor, mas eu vejo muita gente tendo vitória no mundo secular, mas eles não têm conhecimento do mundo espiritual. Sim, Jesus, ele deixou, para mim pelo menos parece claro, ele deixou claro que quando os apóstolos tentaram expulsar aquele menino que estava possesso, Jesus disse, olha, essa legião de Satanás, de demônios, Satanás é um só, né? Essa legião de demônios só se expulsa com jejum e oração. Então tem situações que a simples postura, a simples vontade humana, o simples cumprimento das leis morais de uma sociedade já é o bastante para poder vencer a Satanás. Há essa possibilidade. Entendeu? A pessoa não é do mal, a pessoa é do bem, mas não conhece ainda o mundo espiritual, e ela vence. Por quê? Porque ela faz o correto. A força de vontade dela, ela vence no mundo secular o correto. Porque há coisas que Tiago fala, né? Resistir ao diabo e o diabo fugirá de vós. Tem irmãos que acreditam que o resistir é só em oração. Não é só em oração, é também oração, mas é possível resistir com a cultura do fazer o certo, do fazer o bem, né? Existe também essa possibilidade de enfrentar Satanás. Mas nós que somos cristãos, nós sabemos do mundo espiritual. Nós sabemos dessa batalha maior, que só se expulsa, conforme Cristo falou, com jejum e oração. É uma luta maior. É uma luta maior, né? Então nós temos que ajudar dessa forma, com oração e no nosso círculo de abrangência, no nosso círculo de influência, procurar ser justo. Se cada um, no seu círculo de influência, sendo cristão ou não cristão, mas estou falando com cristão, praticar justiça, a injustiça no mundo vai cair de forma absurda. De forma absurda. Porque todas, ou pelo menos a maioria das religiões, prega as boas ações. A maioria das religiões, elas pregam uma cultura de fazer o bem. Há uma deturpação, há uma diferença de entendimento com relação ao aspecto espiritual. Mas vamos levar em conta que todo ser humano, não importa a cultura, não importa a religião, praticasse o bem no âmbito da sua área de atuação, da sua área de influência, os problemas diminuiriam muito. Os problemas de justiça diminuiriam muito. E nós cristãos, conhecendo esse aspecto da luta espiritual, nós podemos contribuir de que forma? Com oração, orando para as nossas autoridades, né? Orando para que... Porque se a autoridade faz justiça conforme o texto, todo o povo viverá bem. Todo o povo viverá bem. Tá certo, irmãos? É um texto muito gostoso, né? Essa palavra, quando a gente realmente consegue captar, né, a ter, como a gente fala, a revelação do que Deus de fato quer falar para nós, fica muito claro, porque há dois mundos. Há um mundo espiritual e há um mundo secular, né? No mundo secular, se todos forem justos, né, dentro do critério de justiça, haveria menos problemas. Olha o versículo 3. As montanhas e morros darão muitos frutos, e o povo viverá em paz, por causa do justo governo do rei. Quer dizer, nós temos que orar a Deus para que o governo possa reinar com justiça. Para que o governo possa reinar com justiça. Né? Versículo 4. Ele fará justiça aos aflitos e ajudará as famílias pobres, mas castigará o ladrão e explorador dos fracos, né? Ele fará justiça. Irmãos, às vezes nós precisamos vivenciar a realidade. A realidade é que nem todos os governantes
eles são cristãos. Mas isso não é problema para Deus. Isso não é problema para Deus. Porque o rei Ciro não era cristão. E Deus usou o rei Ciro para levar o povo de volta, para reconstruir o templo, para reiniciar Jerusalém. Então Deus pode usar qualquer autoridade. Basta que a autoridade esteja com o coração aberto. Né? O rei lá de Daniel, da mesma forma, né? Ele não era cristão, mas o coração aberto fez com que as verdades cristãs o alcançassem e ele fizesse justiça. Nós temos que orar para todos os governantes. Não importa se nós votamos nele ou se nós não votamos. O importante é nós entender que eles estão ali por uma delegação divina. Eles estão ali por uma delegação de Deus. Né? Foi Deus que permitiu que eles chegassem até ali. E é obrigação nossa orar por eles. Né? Orar para que façam justiça, para que todo o povo viva em paz. Pastor, mas é interessante isso, né? Deus ele deixar registrado com relação ao governo humano. É interessante, irmãos. É interessante porque o governo humano, as autoridades, elas podem ser muito mais utilizadas por Deus como ferramentas para fazer justiça nessa terra. Um juiz justo, olha, imagina quanta dor ele diminui. Entendeu? Quanta dor ele diminui. Um prefeito justo, imagina. Entendeu? Então nós temos que orar por essas pessoas para que elas façam justiça, para que elas atuem com justiça. E dar sabedoria para os homens, né? Para saber diferenciar na hora das suas escolhas. Não é isso, irmão? Nós sempre procuramos qualidade nas pessoas, né? Que qualidade que talvez fosse mais importante para os nossos líderes? Que, olha, da parte de Deus é que eles sejam justos e íntegros. Da parte de Deus é isso. Nós vemos pelos versículos que nós lemos, né? Porque, como nós já falamos, o mundo seria muito diferente, se os nossos líderes mundiais tivessem essas qualidades, né? Justo e íntegro. Justo e íntegro. Então nós temos que orar para Deus. Nós temos que orar para Deus para que isso venha a ser uma realidade, né? Nós temos que orar para Deus para que isso venha a ser uma realidade na nossa vida. Já no Novo Testamento, olha que Deus fala. 1 Timóteo 2, versículo 1 e 2. Novo Testamento, né? 1 Timóteo. Já no cristianismo. Estas são as minhas instruções. Ore muito pelos outros. Suplique a misericórdia de Deus sobre eles. Quer dizer, orem um pelos outros, né? Dê graças por tudo quanto ele fizer por eles. E ore também dessa forma pelos reis, né? Pelas autoridades. E por todos os outros que têm autoridade sobre nós. Todos os outros. Né? Governo, policial, professor, chefe. Ou que ocupem cargos de alta responsabilidade. Mas para quê eu devo fazer isso, pastor? O versículo responde: a fim de que possamos viver em paz e tranquilidade, gastando nosso tempo em viver piedosamente e pensar muito a respeito do Senhor. Ele está dizendo, olha, quando nós oramos para os governantes, o maior beneficiado somos nós. Os maiores beneficiados seremos nós, né? E então nós temos que orar
pelos nossos governantes, porque, irmãos, toda autoridade, ela vem de Deus. Pastor, mas a autoridade do presidente também. Olha, Romanos 13:3. Aqui na versão viva fala de policial, né? Nas outras versões fala juiz. Mas vamos lá, na versão viva. Pois o policial não amedronta as pessoas que fazem o bem, mas amedronta aqueles que praticam o mal. Esses sempre terão medo dele. Assim, se você não quiser ter medo, guarde as leis e tudo te irá bem. Agora aqui, esse versículo eu acho que é mais importante aqui, nesse momento. O policial é enviado por Deus para ajudar vocês. Ou seja, as autoridades, elas são enviadas por Deus para nos ajudar. Mas se você estiver fazendo algo errado, é natural que deve ter medo, pois ele terá de castigar. O bom policial, né? O bom juiz. Ele é enviado por Deus exatamente para esse fim. Né? Então, toda autoridade vem de Deus. Agora, essa autoridade funciona melhor, atinge o seu fim quando os líderes, essas autoridades, elas honram e obedecem a esse chamado, a essa profissão. Né? Irmãos, é muito importante que nós oremos pelas nossas autoridades. É claro que às vezes nós olhamos para algumas das nossas autoridades e nós ficamos meio que desanimadas, né? Desencorajados. Mas nós podemos influenciar, irmãos. Nós podemos influenciar essas autoridades através da nossa oração, através da nossa justiça no meio em que nós convivemos e temos influência. Nós devemos fazer a nossa parte, sempre fazer a nossa parte. E no momento oportuno, que normalmente num país democrático são nos momentos do voto, nós fazermos a escolha correta. A escolha correta. Tá certo, irmãos? Esse é um tema muito importante, porque é um tema real. É uma realidade, né? Nós vivemos isso, uma dificuldade. E às vezes nós pensamos que Deus ele não está vendo isso. Não, mas Deus está vendo isso. Deus está trabalhando isso. Deus está trabalhando o coração das pessoas. Porque, irmãos, quanto mais atrocidades, quanto mais absurdo as autoridades vinham a praticar, mais elas estão cavando buraco para elas, porque uma hora vai chegar em que elas vão perder o respeito. E dentro de uma situação democrática, que nós somos um país democrático, Deus trará a solução. Isso é evidente, isso é claro. Isso é claro. Tá? A Bíblia tem um versículo que ela é muito bacana em Provérbios, que o orgulho, a presunção, ela antecede a ruína. Quer dizer, quando você vê uma pessoa muito orgulhosa, quando você vê uma pessoa muito presunçosa, só espera um pouco. Só espera um pouco, porque Deus, de uma forma ou de outra, fará justiça. Sempre fez e sempre fará justiça. É claro que durante um tempo o povo irá sofrer, nós sofreremos, né? Mas Deus sempre faz justiça. Deus sempre faz justiça. Tá bom? E se nós intercedermos, se nós pedirmos
clamarmos a Deus para que Ele antecipe essa justiça, com certeza Ele vai nos atender. Vamos orar. Meu Deus, ó Pai, eu lhe peço que essas palavras sejam verdade na nossa vida, que nós possamos compreender que o mundo espiritual é fato, que nós devemos orar pelas nossas autoridades, cercá-las com os teus anjos, impedindo que o inimigo se aproxime delas, Senhor meu Deus. Pai, que o Senhor faça que elas entendam que elas receberam delegação do Senhor para poder ser instrumento, ferramenta do Senhor na condução do seu povo. Pai, eu peço também por aqueles que sofrem no corpo, que o Senhor possa estar restaurando a saúde física e curando membros, órgãos, dando um período de saúde, de vida com qualidade para essa pessoa, para que ela possa te reconhecer como Senhor e Salvador na vida dela. Mas que não seja conforme nossos planos, mas o plano do Senhor. Pai, cuida também daqueles que sofrem na alma, Senhor meu Deus, nesse tempo de negatividade, tristeza, angústia. Muitos estão sofrendo na alma. Que o Senhor possa, Pai, estar renovando mente, trazendo esperança para o desesperançado, alegria para aquele que está triste, confiança para o desconfiado, Pai. Use pessoas, anjos, situações para alcançar essa vida. Pai, pedimos também que o Senhor esteja abençoando os relacionamentos, e aqui hoje nós falamos de relacionamento. Abençoe, Senhor meu Deus, o papai, a mamãe, a família, os filhos, que haja paz nesse relacionamento, harmonia. Pai, nós imploramos, assim como Salomão fez, para que o Senhor toque o coração daqueles que são autoridades, ó Pai. Toque o coração, a alma, a mente, ó Pai, para que eles possam entender que eles receberam uma delegação que vem da parte do Senhor. Nós vemos que em muito país é muito comum, países cristãos, essas autoridades fazerem seus juramentos com a mão sob a Bíblia, mas que rapidamente eles esquecem que devem obedecer a Bíblia. Senhor meu Deus, o Senhor toca o coração deles para que eles entendam que o Senhor os colocou aí para poder fazer justiça, para tratar a todos com o bem, querer o bem de todos, rico, pobre, remediado. E que nós, Senhor meu Deus, governados por esses, possamos entender o mundo espiritual, buscar o mundo secular dentro de um aspecto democrático, para que as coisas aconteçam conforme o desejo do Senhor. Pedimos também que esteja abençoando na sociedade como um todo, hospitais, delegacias, trânsito, mercados, comércio, onde haja humanos, Senhor Deus, que a Tua presença se faça manifesta, trazendo paz, alegria e harmonia. Nós oramos porque nós confiamos, nós oramos porque nós acreditamos. Por isso nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.